Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, caros amigos, caras amigas que nos assistem aqui no canal do YouTube. Muito obrigada pela audiência. Este é um programa da Associação dos Educadores da Seitinoe do Brasil, no canal da Seitinoe no YouTube, que vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, sempre com novas atividades e todas baseadas no método Educação da Vida. O método Educação da Vida, ele tem como objetivo orientar os processos educacionais de modo que os educandos, filhos, alunos, pais, professores e outros possam exteriorizar cada vez mais a natureza divina que existe, que há em seu interior, né? Se você está nos assistindo, né, e aprecia os nossos conteúdos, e o conteúdo que agora vai ser apresentado, deixe o seu like aí para que este programa cresça, alcance e beneficie um público cada vez maior. Muito obrigada. Bem, então vamos dar início. De acordo com o nosso calendário civil, no dia 22 deste mês de agosto, comemoramos o Dia do Folclore. Então, para somar com essa comemoração, nós vamos desenvolver aqui o tema Folclore, expressão de arte popular que estimula o convívio. O foco será a apresentação de atividades folclóricas que expressam o imaginário popular, valorizam bens culturais e estimulam um convívio alegre, solidário, criativo, né, dos seus membros, participantes. Então, realizados, né, não são atividades assim, soltas, mas realizadas no contexto de um grande projeto intitulado Programa Biblioteca Oficina de Literatura, realizado e ainda está ativo no campus do Médio Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu vou estabelecer aqui um esquema de apresentação, então vou dividir minha fala em 3 partes. A primeira será assim, a de contar um pouco da história do programa Biblioteca Oficina de Literatura, né, e de que modo isso depois vai se tornar um livro, né, depois de uma grande, longa pesquisa. No segundo momento, eu vou falar sobre algumas atividades folclóricas que nós desenvolvíamos no PEBOL e, na sequência, então, eu vou fazer reflexões sobre essas e outras atividades à luz da educação da vida. Então, achei melhor organizar dessa forma para que as informações fiquem bem claras, né? E eu possa fazer com tranquilidade as relações com o método de educação da vida, que, afinal, é o grande eixo, né, deste programa. Né? Bom, então, vamos lá. Contando a história do PEBOL. Este programa é um programa de extensão universitária criado no Departamento de Letras do Instituto de Ciências e Letras do Médio Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Pontal do Araguaia. Eu vou pôr para vocês aí um pequeno mapa, só para a gente localizar onde fica, né, o longínquo Médio Araguaia, no estado de Mato Grosso. Então, vejam aí, né, é esse verdinho, né, fica o Médio Araguaia, e para aproximar um pouquinho mais, Pontal do Araguaia fica bem nesse cantinho vermelhinho aí, tá bom? Bem, então, dando continuidade, como é sabido, né, é de conhecimento geral, a universidade, ela se coloca num tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, no ensino são estudados, né, e transmitidas as informações, as trocas, enfim, a pesquisa vai aprofundar
determinados conhecimentos, né, temas, assuntos, enfim, e todo esse conhecimento, esses bens culturais e produtos gerados pela universidade são estendidos à comunidade, interna ou externa à universidade. Então, esse é o lugar, o caráter mais social da universidade, né, que permite a ponte entre os seus trabalhos internos, né, e externos. Tá? Então, o programa Biblioteca Oficina de Literatura se colocou como um projeto de extensão. Tá? Mas eu vou contextualizar a criação desse projeto. Como se deu? Havia uma professora de nome Sônia Maria de Silva Rezende, que entrou no Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso, deste campus, em 1990. A ela foi atribuída a disciplina Literatura Infanto-Juvenil. Só que um campus pequeno, a biblioteca regional era bastante reduzida, e ela contou, então, com dois grandes problemas. O primeiro é que não havia obras de literatura para indicar para os alunos lerem. Além disso, na cidade nem havia livrarias para serem adquiridos esses livros. E na época a gente não tinha o Google para baixar, não tínhamos, né, livrarias virtuais ainda. Então, eram todas físicas mesmo, presenciais, e a gente não contava com esse recurso. E o segundo ponto que ela observava é que o Departamento de Letras, mesmo tendo condição de oferecer capacitação para os professores para uma região assim bastante necessitada, não fazia isso, né? Então, ela tomou uma atitude, porque senão ela teria que fazer como os anteriores, né, os professores anteriores, ela iria dar teoria para os alunos de literatura infanto-juvenil, né? Quer dizer, ensinar a literatura por meio da teoria do que se fala sobre literatura e não essa experiência direta com a obra. Né? Então, ela não querendo fazer isso, e também assim, tendo experiência pregressa com capacitação em bibliotecas, ela resolveu criar um projeto para que ela pudesse oferecer, né, leituras, arrecadar, né, fundos, enfim, e colocar em circulação as obras, estimular, fomentar a leitura e também oferecer capacitação para os professores. Ela fez isto, né, assim, não de modo aleatório, mas foi um projeto muito bem elaborado, ele passou por várias instâncias, foi revisto várias vezes, ela o apresentou à Pró-Reitoria de Extensão da UFMT, e ela se embasou, então, num primeiro momento, num edital que estava aberto para, né, fomento de programas, e aí, então, já justifica o título, né, um programa, porque ele demanda, né, segundo o edital, havia uma exigência que o programa criado, né, como em forma de projeto, ele tivesse como proposta projetos, subprojetos articulados, né, ações articuladas, que partissem de demandas comunitárias, entre outras exigências. Então, ela pensou nisso, eu vou criar um programa que tenha vários projetos articulados. É claro que essa ideia não estava tão clara assim, mas ela já tinha muitas sementes que depois se tornaria esse programa, né, com uma infinidade, dezenas de projetos. E à época também havia uma difusão muito grande das ideias de Paulo Freire, até hoje as há, né? Mas, então, ela procurou se embasar também em Paulo Freire, no sentido de pensar a biblioteca, né? Não, uma biblioteca não como aquele depósito mortuário de obras, né, de acervos, mas uma biblioteca que pudesse conter vida, né, onde pudessem circular pessoas com projetos de leitura, com ações voltadas não só para o seu interno, mas também para o seu externo. É uma biblioteca onde pudesse, que se constituísse, né, um espaço de múltiplas manifestações artísticas, informativas, para um convívio, né, dialógico, de trocas favoráveis, né, e assim, receptiva a todo tipo de público. Bom, então essa era uma ideia, né? E a outra questão que ela propôs também foi que no âmbito dessas informações, foi também que se colocasse como
oficina. O que é uma oficina? Que ela, então, onde é gestado o produto, onde se estuda, imagina, se estuda, e produz-se bens, né? Então, ela pensou nisso, né? Vamos pensar nesse termo biblioteca, oficina de literatura. E colocou-se ainda como um projeto de extensão, também com base em Paulo Freire, porque o pensamento foi assim, a ideia central é que a extensão é aquele conhecimento a ser oferecido para a comunidade. Mas, segundo Paulo Freire, a extensão não pode ser aquele conhecimento que segue pronto, verticalizado, né? Porque nada há que seja acabado, nenhuma forma, nenhuma informação, nenhuma ciência pode se dizer acabada. Então, as ciências vão se fazendo na troca. Nesse sentido, então, é um projeto de extensão que leva para a comunidade, no caso, a literatura e outras formas de arte, mas sempre pensando que vai aprender com a comunidade, que vai ser na base da troca, e, inclusive, recebendo também da comunidade não só o retorno em participação, mas também com novas proposições de atividades, como aconteceu inúmeras vezes, com muitas oficinas sendo apresentadas, né? Então, fica aí justificada a ação extensionista, Programa Biblioteca, Oficina de Literatura, né? Feito o projeto e autorizado, então, cabia achar uma sede, né? Onde vamos fazer esse projeto? Havia um prédio, um barracão de construção no campus, e ela pleiteou esse barracão junto à direção do Instituto, conseguiu, e aí conseguiu também que ele fosse reformado. O antigo barracão ganhou uma roupagem maravilhosa, né? Foram muitas as doações, nada, assim, a não ser os bancos que a direção resolveu fazer, uns bancos longos, né? Grandes, assim, para que coubessem muitas pessoas. À exceção desses bancos, tudo mais foi ganho. Inclusive os acervos de obras, que não foram tantos assim, mas foram extremamente importantes, circularam infinitamente pelo campus, pela comunidade, pelas unidades escolares, e asilos, creches, e praias, praças, e tantos outros lugares onde o programa Biblioteca Oficina, os seus membros, né, se apresentavam. Então, eu vou passar a denominar agora este programa de PEBOL, que é como ele é geralmente denominado lá no Médio Araguaia. Então, criou-se a sede. E uma particularidade deste programa é que sempre trabalhou com material reciclável. Sempre. Né? Então, como não havia recurso, e também pela própria natureza dos professores que ali estavam, né, quem compunha o PEBOL? Então, a professora Sônia, e outros professores do Departamento de Letras, dentre eles eu mesma, que ajudei contribuir para a fundação do programa, como membro, como participante e proponente de projetos, como coordenadora. Então, este lugar de onde eu falo é um lugar vivencial, né? Eu senti, assim, visceralmente as atividades do programa, né? Então, trabalhando com material reciclado, foram feitas muitas coisas dentro do programa. Foram feitas objetos de decoração, máscaras, brinquedos. Depois eu vou mostrar para vocês aí, né, alguns desses brinquedos, dentro de um projeto específico chamado Brinquedoteca. E, enfim, o barracão funcionou e todos os projetos que foram apresentados ali usou material reciclado, né, todos eles. Tanto o grupo de contadores de histórias, teatro, né, e coral, enfim, todos nós usávamos material reciclável, que era o que havia disponível, mas também a gente exercitava a criatividade e saía coisas muito boas, né? Bom, aí eu vou mostrar para vocês a professora Sônia, e aí está, a professora Sônia. Então, veja, essa é uma imagem que meu filho pintou, professora Sônia, atrás de um jogo de palito. Esse jogo de palito foi feito de cabos de vassoura, gente. Olha que beleza. Todo mundo gostava, né? Um jogo de palitão, né? E a professora Sônia, então, está aí. Essa é uma imagem que ficou da professora Sônia. Ela faleceu em 95, depois de ter deixado um programa bastante consolidado e que foi possível, tornando possível, assim, aos colaboradores, aos coordenadores, a sua continuidade. Tá?
Bom, então, voltando, né? Como foi dito no edital de fomento da Pró-Reitoria de Extensão, ele já propunha que fosse um programa que se organizasse a partir de demandas. E foi realmente isso que sempre foi feito no programa. Ele se compõe inicialmente por oficinas. A professora Sônia, todas nós, a gente conversava bastante, o que é que a comunidade está precisando, e a gente ia detectando alguns problemas, algumas carências, né, da comunidade, e então fomos propondo as oficinas. Então, oficinas, uma delas, assim, bastante importante, aliás, duas delas bastante importantes, nós percebemos, assim, um apego dos professores aos livros didáticos, né? A aula em si era o livro didático. Já fizemos uma das primeiras oficinas que era, então, por uma leitura libertadora do livro didático. Uma outra, o desinteresse dos alunos e dos próprios professores pela literatura. Então, fomos lá elaborar a oficina, semeando o interesse literário. E assim por diante. A gente ia propondo atividades, né, com base nas demandas. E as atividades sempre tinham muito sucesso, sempre tinham muitas adesões. E o mais importante, então, nós não tínhamos recurso. Mas o que a universidade oferecia em termos de infraestrutura para os projetos de extensão é que, por exemplo, em materiais eram fotos, filmes, né? A gente tinha máquina lá, imagina que a gente tirava as fotos, mandava para a reitoria em Cuiabá e eles revelavam e mandavam para a gente. Às vezes as fotos ficavam boas, às vezes era uma decepção que as fotos não ficavam boas, né? Mas, de todo modo, então, a gente contava com essas fotos, com material, assim, sulfites, cola, esse material de uso assim, mais prático do dia a dia, né? O campus, a direção do campus cedia para nós cópias, né, xerox. E, então, com isso, a gente ia desenvolvendo as atividades. Mas também, então, que era de profundo interesse dos professores, é que os cursos de extensão eram interessantes porque eles recebiam certificados. Então, todo projeto nosso tinha validade de 1 ano, era feito assim, dentro de 1 ano, com um projeto que era avaliado, autorizado, a gente fazia, depois realizava as atividades, olhava as frequências direitinho, era tudo muito bem controlado, ao final do ano a gente preparava os relatórios e encaminhava para a reitoria, para que então, se tivesse tudo correto, fossem emitidos os certificados aos professores participantes. Então, essa infraestrutura sempre foi bastante importante para todos. Bom, um modo como nós tínhamos de levar os projetos às escolas, porque nós tanto recebíamos os alunos, professores na universidade, quanto levávamos também, então, para outros lugares. E nós tínhamos aí, eu vou mostrar para vocês também uma foto para a gente, histórica, a gente contava com a Kombi da universidade que nos levava, né? Então, vejam aí a imagem dessa Kombi. Então, essa é uma das últimas fotos, nós chegamos à conclusão que foi tirada, assim, essa é a professora Sônia, foi tirada antes do acidente, então aí está a Kombi com o material todo levado para a escola, tá? E eu vou mostrar aqui também alguns lances aí do PEBOL, aí nessa foto central, de que nós recebemos a visita lá do Pedro Bandeira. Então, este é o nosso barracão, construção de madeira, e as crianças brincando, todas com material reciclado, tá? Bem, vamos para frente. Como é que a gente trabalhava? Então, o PEBOL, então, ele contou, depois que passou a fase das muitas oficinas, a gente começou a se consolidar, começamos a consolidar alguns projetos bem importantes de leitura, e tudo girava em torno da leitura. Então, o grande carro-chefe do PEBOL foi o grupo de contadores de histórias sobre a cadáver. Foi um projeto que contagiou muitas pessoas, depois foram criados muitos outros grupos de contadores de histórias, tanto entre professores, pessoas da comunidade, quanto de crianças. Foram, assim, lindos programas, lindos projetos. E, então, a gente... nós também não... O nosso tipo de trabalho era sempre assim, vamos escolher as histórias em conjunto, vamos estudar as histórias, vamos preparar materiais para contar histórias. Esses materiais também apresento para vocês aí. Nós temos muitos materiais, por exemplo, as luvas aí, né, para contar a história dos 10 dedinhos do Ziraldo. Então, vamos mostrar esse slide. Vejam que gracinha, né? Então, e entre tantos outros materiais, né, palquinho, fantoche de vara, fantoches de máscaras, né, e tantos outros modelos
que a gente conseguia fazer para apresentar as histórias para as comunidades. E nós íamos, então, como disse, nas escolas, nas creches, nos asilos, sempre que a gente chegava, era com muita alegria, com muita felicidade, as pessoas sempre faziam muita festa. Algo que sempre foi bastante interessante no PBOL, que me ensinou muitíssimo, assim, me capacitou para a docência de literatura, foi o fato de que nós estudávamos as obras, e aí eu aprendi a trabalhar com os professores, por exemplo, nos projetos que eu coordenei, grupo de contadores, criamos lá também um grupo de declamadores de poesia, é que a teoria virava a prática. Então, a gente estudava o ritmo, nós estudávamos efeitos sonoros, como aliterações, assonâncias, e como fazer leitura de verso, leitura encadeada. Então, tudo isso aí era colocado na prática. Então, não ficava aquele conjunto teórico, né, distante do texto, não, ele estava dentro do texto. Né, como trabalhar a dicção, enfim, né, todos esses elementos que fazem parte de uma boa apresentação de um texto, uma boa leitura de um texto literário. Tá? Com isso, a gente pensa assim, que o público, o nosso público, é altamente inclusivo, de todas as faixas etárias, em todas as situações. Nós tínhamos professores, por exemplo, das APAES, que trabalharam anos a fio conosco, levavam os alunos, né, desenvolviam atividades, então, as pessoas idosas, então, assim, cabiam todos. De todas as formas, de todas as culturas, de todas as compleições físicas, enfim, todos tinham o seu lugar garantido ali entre nós. E com essa configuração, então, o PBOL, ele foi previsto inicialmente para 4 anos, ele durou anos e anos e anos a fio, né? Hoje tem quase 30 anos, ainda funciona com outras configurações, mas ainda há 3 projetos ativos. Ao longo desses anos, foram desenvolvidos dezenas de projetos de toda a qualidade, assim, de todo feitio, né, de todo o estilo. E aí, observando a riqueza deste programa, eu tomei a decisão de escrever sobre ele. Falei, tem que deixar registrada essa riqueza. E aí acabei desenvolvendo uma pesquisa sobre o PBOL em estágio pós-doutoral, né? Isso foi desenvolvido no período dos anos 2018 e 2019, junto ao programa de pós-graduação em estudos comparados de literatura de língua portuguesa da USP, na área literatura infantil e juvenil, né? Na linha de pesquisa literatura e outras formas de arte, no caso, literatura e educação. Quem supervisionou o meu trabalho de pós-doutorado foi a professora Maria Zilda da Cunha, então, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Né? Esse trabalho se tornou assim, eu desenvolvi em forma de relatório, mas eu acabei transformando num livro, e eu concorri a um edital da editora da Universidade Federal de Mato Grosso, e venci esse edital, e ele foi publicado, vou mostrar aí para vocês, tá? A capa do livro, né? Tá, ele está disponível online, gratuito, de modo gratuito. Então, o programa Biblioteca Oficina de Literatura, está aí 25 anos, né, formando leitores no Médio Araguaia. E essa capa, eu pensei nesse azul profundo, né, o azul não oferece resistência ao olhar, a gente pode penetrar. Né, são águas, né, onduladas, concêntricas, no final dele tem um livro aberto, vivo, e nas margens vocês podem observar elementos de voo, de saída, de viagem, um navio, um avião, um balão, e o sol ali, o nosso sol do Araguaia representado no sol forte, iluminando aí todo esse conjunto. Então, fica aí para vocês, né, leitores, se tiverem vontade de ler, está disponível, espero que leiam, partilhem, professores podem se inspirar no número de projetos grandiosos que há neste trabalho, tá? Bem, eu faço aqui uma pausa também para perguntar se há alguma dúvida, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, que entre em contato com, por esse endereço que está aí na tela, podem perguntar e vocês terão as respostas, com certeza, feitas. Né? Podem perguntar, observar, dar sugestões, estamos abertos aqui. Tá? Muito obrigada. Então, pensando agora vamos para a segunda parte da minha fala, o PBOL e o folclore.
A época do folclore era uma das mais importantes do ano. Por quê? Porque o PEBOL trabalhava grandemente com a oralização, e o folclore é basicamente as atividades folclóricas, né? A arte folclórica é basicamente oral, é passada de pai para filho, são aquelas crendices, superstições, os hábitos, costumes, enfim. Então, como nós trabalhávamos muito com atividades oralizadas, contando histórias, cantando, no teatro, declamando poesia, enfim, todas essas coisas, todas essas ações que demandavam a fala, né, a transmissão de valores pela fala, então, essa época folclórica era aquele momento que a gente diz, né, na expressão popular, a gente nadava de braçadas, né? Nós fazíamos muitas atividades e é muito interessante observar que o PEBOL, a sede do PEBOL, ela ganhava roupa periodicamente, de acordo com o calendário civil e religioso. Nessa época do folclore, especialmente. Não era só protocolar a data, não, todos viviam esses momentos, né? E, então, era feita toda uma decoração com os personagens, né, essa símbolo, sem cabeça, eles viviam conosco ali na sede do PEBOL. E as atividades também eram muito bacanas, a gente costumava, dentro do grupo de contadores de histórias, né, levar para as escolas, trabalhar lá dentro da sede, com contação de histórias, de causos, lendas, parlendas, cantigas de roda, trava-línguas, adivinhas, tudo isso aí a gente trabalhava. E era muito gostoso, porque tudo isso aí é muito divertido, é muito criativo, isso faz bem aos ouvidos, porque, no geral, as cantigas de roda, as lendas, parlendas, adivinhas, provérbios, etc., eles sempre vão fazer um trabalho com sonoridade. Então, por exemplo, as parlendas. Então, as parlendas, assim, de tradição oral, popular, sempre anônimas, não se sabe, né? Sempre presentes em cantigas de rodas, com ou sem rimas, sem melodia, mas sempre, mesmo não tendo rima, sempre tem um ritmo mais marcado, acentos mais marcados. Então, que acompanham o movimento do corpo. Geralmente são assim as parlendas, né? Então, vejam, uma parlenda muito antiga que havia que a gente falava na minha cidade. Então, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Foi queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? Foi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo que está no altar? Cadê o altar no seu lugar? Assim, né? Então, aqui, se a gente for pegar a ideia dos valores, que valor tem essa parlenda? Dá a impressão de alguém que contou uma mentira e está tendo que fazer uma prestação de contas. E para onde ela vai parar? Vai lá no altar, né? Provavelmente lá perto de um confessionário, porque isso é pecado. Então, é um tipo de valor, né, que está embutido aí. Uma outra parlenda bem bonitinha é essa, ó. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Vejam que nós temos uma parlenda só, duas situações. Se a gente for interpretar os valores aqui, a gente pode pensar que a primeira parte dessa parlenda é uma surra que alguém pode levar, né? Corre cotia, na casa da tia, corre cipó, tem um cipó aí. Tinha uma expressão também na minha cidade, que falava assim, cipó no lombo, né? Alguém que ia apanhar mesmo, porque fez alguma arte, alguma coisa assim. Então, no segundo momento, o lencinho na mão, aquele antigo flerte, né? A moça deixava cair o lencinho, o rapaz corria e pegava, e aí dava-se a conversação, né? Começava aquela paquera, assim, aquele flerte. Então, vejam que são valores que são transmitidos de forma ritmada, é tudo muito gostoso de falar, as crianças gostavam de dançar, a gente também gostava. Em relação aos trava-línguas, também são interessantes, eu estou citando alguns aqui, só para a gente se deliciar um pouco com essa propriedade da língua de se tornar musical sem melodia, tá? Então, trava-línguas, tipo de brincadeira sonora, o que é o trava-línguas? É um tipo de brincadeira sonora, assim, com palavras ou frases difíceis de pronunciar porque apresentam sons parecidos. Então, podem causar uma confusão na fala, né? Então, por exemplo, olha só que trava-língua engraçadinho. A cuca cutuca o cuco, o cuco cutuca a cuca, a cuca cutuca o caqui. Vejam, né? Que é difícil de falar, né? Essa aliteração aí do som consonantal K. Mas fica engraçadinho ao ouvir.
né? Olha, a cuca cutuca o cuco, o cuco cutuca a cuca cutuca aqui. Bonitinho, né? Parece que o K já dá aquele efeito de que está cutucando, né? Então veja também o efeito sonoro, tá? E os causos, também havia muitos causos, né, que se contavam, e é muito interessante pensar nos causos, porque geralmente eles envolvem assombrações. Por exemplo, tinha um caso que eu sempre ouvia do meu avô, muito interessante, muito engraçado, assim, a gente se divertia, mas ele falava isso às vezes à noite, quando acabava a energia, a gente se reunia ali, a gente ficava até com medo. Mas ele disse que uma vez chegou um compadre para ele, morto de medo, e disse assim: compadre do céu, passando na banda do cemitério, eu escutei Jesus repartindo as armas com o demo. Ele falou: mas como é isso, compadre? Uai, mas ele falava assim: esse é meu e esse é teu, né, Jesus? Esse é meu e esse é teu, né, Jesus? Então, na verdade, Jesus escutando. Meu Deus do céu, compadre, mas o que aconteceu? Estão lá ainda, será, compadre? Estão tudo lá. Ah, então vamos lá ver. Aí foram lá ver. Então, daí chegaram lá. De fato, esse é meu, esse é teu, né, Jesus? Meu Deus do céu, estão repartindo as armas aí, né? Como é que vai fazer, né? Aí, então, foram ver o que aconteceu, né? E o acontecido ali é que 2 meninos haviam subido no pé de coco, tinham apanhado cocos, e um deles se chamava Jesus, e eles estavam dividindo os cocos. Então, foi assim, uma coisa bastante engraçada. Mas o que a gente pensa em relação a isso? Olha, também os valores são passados aí. Imagine Jesus no cemitério, né, a coincidência do nome, mas a divisão dos bens ali obtidos, no caso das almas, isso é, né, a ideia religiosa do juízo final, né, chegou o juízo final, estavam dividindo, né, quem tivesse pecado, meu Deus do céu, ia lá para o outro lado. Então, vejam a história, como é que está, né? Bom, então, falamos do grupo de contadores de histórias, um outro grupo muito bacana mesmo foi o grupo Brinquedoteca, um outro projeto chamado Brinquedoteca, assim, geralmente desenvolvido por um professor de sociologia do campus, muito habilidoso, chamado Eliel Ferreira da Silva, né, que juntamente com a professora Orlandina Marques de Farias, que foi uma grande vice-coordenadora do PEBOL durante muitos anos, ela trabalhou mais de 8 anos lá, cedida pela secretaria, especialmente para desenvolver atividades no programa. Então, aqui, eu lembro que o programa era feito por professores do departamento de letras, né, professores da rede, membros da comunidade, alunos do campus, né, dos vários cursos, certo? E então esse professor sempre ele apresentava esse projeto. Bom, então quais eram assim os conteúdos deste projeto? Olha, ele tinha o básico era fazer brinquedos, mas brinquedos para não eram quaisquer brinquedos para divertir, exercitar a coordenação motora, concentração mental, habilidade física, manual, brinquedos específicos para determinadas faixas etárias, e aí confecção sempre terminava em confecção de brinquedos alternativos. Aí eu vou apresentar para vocês também um slide, vejam aí um slide de futebol de botão, bem bonito, né? Olha aí, futebol de botão, aí são o diretor e o prefeito do campo jogando, né? Volta e meia o pessoal passava pelo futebol para brincar um pouco. Um outro brinquedo aí, o pé de lata. Olha só, professora, experimentando o brinquedo pé de lata. É gostoso, né? Pega 2 latas iguais, põe uma alcinha e aí põe esse fio para dar suporte nas mãos e vai brincar. Né? Também as 5 Marias, esse joguinho bem gostoso, a gente faz, né, jogando o saquinho para cima, pegando, assim, também tem que ter uma habilidade motora, tá? Bem, então, todo esse trabalho, né, propiciava, assim, um convívio delicioso, barulhento, criativo, com milhares de crianças lá passando pelo programa todos os anos. Trabalhando com expressão artística em diferentes linguagens, nós trabalhávamos, né? Fazemos assim, aquele exercício de desinibição, né? Exercício do gosto, eu gosto disso, não gosto disso, por que gosto, por que não gosto, então do que você gosta, vamos construir o que você gosta. Então, nós conseguimos formar leitores, potencialmente, que estavam lá em estado de potência, né? Conseguimos formar leitores criativos, críticos,
E aí eu fiquei pensando nisso, né? O que significou o PEBOL naquele conjunto universitário. Porque ele significou ali uma vida excessiva, uma vida derramada, porque a universidade, no geral, ela é solitária, embora estejamos em convívio ali, mas as pesquisas são solitárias, né, as atividades assim, não demandam um convívio assim, duradouro, né, um convívio alegre. Nós não temos comemorações do ano civil e religioso, por exemplo, como a gente fazia no PEBOL. Então, foi um momento em que a gente conseguiu desenvolver isso de modo extraordinário. E aí, que conclusões eu chego para encerrar essa parte e passar para a seguinte? Então, analisando como se deu essa constituição do PEBOL no distante, de Araguaia, sem nunca ter contato com recursos financeiros, a gente entendeu que ele antecipou muitas diretrizes educacionais, políticas de leitura, como, por exemplo, já em 1994, ele instituiu um projeto de biblioteca antes daquele manifesto da Unesco, lançado no final de 94, que valorizava a biblioteca escolar, né, como um lugar de aprendizagem e estímulo à leitura. E também a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, 9394, de 96, ela também dizia isso, né, a biblioteca é um lugar de aprendizagem e de estímulo à leitura. Então, não é um local gratuito, morto, onde se colocam somente obras, né, livros físicos ali, não, é uma outra coisa que se coloca. E agora, então, após essas reflexões, eu passo para a terceira parte da minha fala, que é pensar o PEBOL à luz da educação da vida. Eu vou colocar na seguinte situação: a gente poderia pensar o PEBOL de muitas formas, né? Formas de muitas vertentes críticas, mas pensar a luz da educação da vida aumenta sobremaneira o seu valor. Primeiro, a gente vai pensar na simplicidade. Então, o Luiz da Câmara Cascudo, grande folclorista, ele tinha uma propriedade que era ele nos deixou o dicionário do folclore brasileiro, né, entre outras tantas obras, mas ele nos coloca uma coisa muito importante. Ele, para escrever, ele não escrevia atrás da sua escrivaninha. Claro que ele se baseava numa documentação, mas ele ia até o local, ele conversava com as pessoas. Isso foi, assim, extremamente importante, né, para que os seus escritos ganhassem vida. Isso o PEBOL fazia. Estava com as pessoas, estava no conjunto, ouvia e depois produzia os seus materiais. Então, com essa simplicidade, com essa autenticidade. Depois também, trabalho sempre coletivo, né? Todas as nossas atividades de folclore, todas elas pressupunham o coletivo, alguém estivesse ali, né? Então, a gente pensa assim, tudo converge para o respeito ao outro, para a unidade com o outro, isso de que trata a educação da vida. A valorização das culturas em convívio, ninguém é mais, ninguém é menos, todos estamos ali juntos, não para que cada um possa se colonizar, mas para que cada um, valorizando o que traz, né, construir outras coisas. Esse é o Mussub, né, a força do Mussub, né, as partes se unem, parte A, parte B, para criar uma terceira forma, melhor, superior, né? Essa é a força do Mussub. Então, valorizar as faixas etárias em convívio é extremamente importante, né? Uma outra coisa que, então, a gente pensa nesse conjunto aí, o conceito de ser humano, capacidade infinita, todos temos. Então, cada um com as suas dificuldades, as suas diferenças, todos conseguiram. Né? Não havia aquele que saísse de lá assim, olha, eu não dei conta, não soube, cada um encontrava o seu lugar, ia fazendo. Né? Então, vejam, daí, né, a gente pensa, eu já vou passar um slide com uma fala do professor... aí o slide, né, do professor do mestre, sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Se Deus colocou o talento no interior do homem, é para que ele não se corrompa com a ociosidade. É porque Deus se alegra com o esforço e a descoberta feitas pelo próprio homem. É porque o ser humano, por ser uma vida individual, deve viver descobrindo e criando. Olha que espetacular o que ele coloca. Né? Está dentro de nós, está dentro. Então, a ociosidade é o pecado. A ociosidade é não fazer uso dessa riqueza que nós temos. Olha que coisa, você já tem uma riqueza e se recusa a fazer
uso dela, né? Se você tem uma riqueza e vê a criança tão rica e os adultos, às vezes, obstruindo essa riqueza, né? Com falta de vontade, com a educação retrativa, o mestre fala, né? Então, de que modo a gente aproveita isso no PEBOL? Como foi dito, né? Cada um tem o seu lugar, a gente estimulava todos mesmo. E quando a gente ia para as escolas, a gente via os professores, como eu vi uma ocasião assim, o aluno estava conversando muito, e a gente chegou para contar histórias, ela tirou o menino da sala. Não, você não vai entrar, você estava fazendo bagunça. Falei, professora, é justamente esse que precisa. Deixa ele estar conosco, ele deve ter muito talento, porque ele conversa bastante, deve ser um grande comunicador. E aí, então, a criança entrou para a sala de aula, né, sob protesto da professora, mas ele acabou interagindo conosco e acabou gostando muito, né, e consequência, claro, né, achou o lugar dele e pôde manifestar e expressar o talento, tá? E, então, o mestre diz, né, a criança, ela é cheia de vitalidade, ela precisa... Uma outra ideia bem recorrente da educação da vida, que é essa, né? A criança, a essência da vida é a atividade. Tudo cresce, tudo cresce. O mestre fala na Sutra Sagrada, né? Quando o pensamento entra em vibração, é que as coisas passam a ser. Tudo cresce pela atividade, tudo acontece pela atividade. E o objetivo da vida é crescer, o objetivo da vida é crescer. Olha que maravilha. Então, nós estamos aí, né? Com essa ideia, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais problemas que a gente tenha, a gente sempre está no caminho do crescimento. Sempre tá. Mesmo que pareçamos regredir, a gente sempre está no caminho do crescimento, porque a vida se organiza desta forma. É por isso que a gente diz na educação da vida, confia, creia, né? Acredite na criação de Deus, acredite na criação de Deus, acredita na natureza divina, acredita que você tenha a natureza divina dentro de você e exteriorize. Né? E aí, a gente fica pensando também em relação às professoras, né? Como organizar, como desenvolver, o sujeito pode se desenvolver profissionalmente, sempre pensando em alcançar a sua melhor performance nesse sentido, né? Eu desenvolvo para desenvolver outra, né? E a nossa profissão, então, ela se coloca a serviço das pessoas para melhorar a qualidade de vida delas, né? Uma outra questão que a gente também tem dentro do PEBOL, assim, a gente sempre trabalhou no PEBOL, porque a gente partia disso, mas falamos em educação da vida, a capacidade de maravilhar-se. Capacidade de maravilhar-se. Olha, o mestre diz lá, vou citar aqui, lá no livro A Verdade da Vida, volume 14, a maior infelicidade do homem é o fato de tudo lhe parecer natural. Então, ele continua dizendo, né, diante da fantástica vida que age por trás de todos os fenômenos, nós temos que cultivar o sentimento de admiração, do maravilhar-se, do maravilhar-nos. Então, as coisas não acontecem por acaso. Né? Os processos mesmo repetidos, né, o Sol se coloca todos os dias, se esconde, né, a ideia do movimento de rotação e translação, mas são fenômenos, né? Todos os dias temos muitas cores no céu. Né? A gente pensa na aurora boreal, aquele espetáculo, né? Mas nós temos os espetáculos todas as manhãs, né? Os tons abóbora, vermelho, laranja, azul, né? Tantas cores aí se oferecendo gratuitamente aos nossos olhos. A gente planta, olha que mistério, né? A gente planta a sementinha e dentro dela tem uma vida projetada, programada e vai crescer. Então, como é isso? E a gente via também as crianças, a gente se maravilhava com a capacidade das crianças de desenvolver as atividades, de fazer as coisas, assim, coisas que impressionavam a gente. E disso a gente vai para o conceito também de imaginação. Aí vamos ver um slide aí sobre o conceito de imaginação, né? Olha, a imaginação nos liberta do estreito incômodo mundo físico para uma vida desejosa de crescer. O mundo da imaginação é infinitamente espaçoso e livre. Ali a vida desfruta a infinita liberdade que lhe é inerente, sem se prender às formas ou à realidade. Em meio a esse deleite, a vida vai progredindo e imprimindo suas formas, isto é, sua imaginação vai se tornando realidade. As formas são produtos do pensamento. Gente, a imaginação nos liberta do estreito incômodo mundo físico. Então vejam aí o cinema, por exemplo, o que fez o cinema? O que nos ofereceu o cinema? A capacidade de voltar no tempo, né? A capacidade de voltar no espaço, a capacidade de fazer tudo de novo, a capacidade de rever ações, de trabalho simultâneo, né?
de vida simultânea, tá? Você tem duas telas na sua frente, estão acontecendo coisas ao mesmo tempo. A capacidade de ver se fosse feito diferente. O filme que eu achei muito interessante, né, de Caso com Acaso, é a possibilidade de perder ou não o metrô, né? Perdendo o metrô, ela tem uma pessoa, a personagem tem uma vida, não perdendo o metrô, ela tem outra, isso corre em paralelo. Como é isso? Então, essa arte incrível, nos trouxe essa possibilidade de simultaneidade, de anacronismo temporal. Então, a imaginação, então, ela nos oferece esse tipo de possibilidade. Então, a mente precede a forma. Então, a imaginação, o mestre diz, né, vem do mundo das ideias em ondas. Né? E aí, um outro conceito que nós temos, né, o gênio, o conceito do gênio. Né? O gênio sintoniza com essas ondas e cria formas no mundo físico. Então, qual é o conceito de gênio? Então, o conceito de gênio ele tem a ver com, não com aquele ser dotado de conhecimento global das coisas. Nós tivemos alguns gênios, né, como Leonardo da Vinci, assim, mas, no geral, no conceito da Seitinoye, o gênio é aquele que se empenha para fazer da melhor forma. O mestre diz, né, nos seus rascunhos lá, que fazia recebia inspiração divina e escrevia, mas apagava muito, porque ele queria encontrar a melhor forma de expressão. Então, ele coloca o conceito de genialidade, né, que faz da melhor forma. E as pessoas falavam, nossa, mestre, mas que rascunho sujo, feio. Ele falava, mas é assim mesmo. Eu recebo por inspiração, mas eu sou o canal, eu sou o instrumento, eu tenho que, né, fazer da melhor forma. Tá? Então, aí entra essa questão, né, do gênio que pode ser encontrada lá na Verdade da Vida, volume 14, no item 1, né, nas páginas 149 a 154. Então, entra aquela questão da capacidade de superar os obstáculos, né? Não enxergar obstáculos, mas possibilidades, que é uma coisa que a Seitinoye fala. E isso os projetos do Kebal sempre fez. Então, de que modo observar a realidade, quais ações podemos fazer, combinar as ações, o período, começa aqui, caminha por aqui, chega aqui. Então, não se tornar passivo diante da situação, mas ter ideias e colocá-las em prática. E não são ações assistencialistas, né, que dão as coisas prontas, não. As pessoas chegavam lá no PEBOL, assim como a gente faz na Seitinoye, a gente chega, observa, né, vai trabalhando assim com procedimentos que... orações, práticas, técnicas, enfim, que com certeza trazem sempre grandes resultados. Né? E aí são ações contínuas, né? São ações que param ali, né? Porque os projetos pontuais, eles começam e terminam ali, mas a gente tem sempre que dar uma relação de continuidade para que eles possam criar uma tradição, como o PEBOL conseguiu fazer, uma tradição de leitura no Médio Araguaia, uma política de circulação de obras. Tá? E aí, nesse caso, a gente entra num outro momento, que a gente retoma a questão da formação. Né? A Seitinoye, a educação da vida, ela propõe uma formação das pessoas, de sujeitos emancipados, que não ficam encontrando muletas, né? Não responsabilizam as pessoas pelos seus atos, que estudam, aprendem, têm dificuldade, vão procurar transpor essas dificuldades. Então, essa ênfase na formação. Então, novamente, a profissão está dito lá no livro Reconstruindo a Vida Humana, capítulo 4, item 3. A profissão serve para dar uma contribuição à humanidade para o aprimoramento pessoal. Isso é extremamente importante. Então, colocar-se nesse processo. Né? E aí eu vou, assim, com muito carinho, ler um fragmento que a professora Maria Zilda da Cunha colocou na apresentação do livro, que ela supervisionou, da pesquisa que ela supervisionou no programa Biblioteca Oficina, 25 anos, formando leitores no Médio Araguaia, ela disse assim, peço licença então para ler, o sentido da educação aqui não surge apenas de um pensamento teórico, nem de um conjunto de técnicas e métodos, mas na entrega ao acontecimento educativo, aceitando imprevisibilidades. A ética do educador, nesse sentido, passa pela magia desse desvendar-se também como ser humano potencialmente capaz. Isso é muito bonito. E aí é o que fazemos no contexto das atividades da educação da vida, no contexto das atividades da Associação dos Educadores, que sempre procura, em muitas frentes, né, capacitar professores, preletores, pais, né, aqueles que atuam em seus respectivos trabalhos, unidades escolares, enfim, sempre embasados, então, na crença de que o homem é filho de Deus com capacidade infinita. E é por isso que, além de
tantas outras atividades, nós estamos aí, né, às portas do 6º Congresso Latino-Americano da Educação da Vida, Educação, Emoção e Espiritualidade. Nós convidamos todos a participarem. Neste grande evento, nós vamos ter vários projetos realizados no ciclo de estudos da Educação da Vida, que é uma outra ação continuada maravilhosa. Se vocês quiserem mais informações, podem entrar em contato pelo WhatsApp que está aí na tela, ou pelo e-mail, que também está colocado aí na tela. E ingressar e aproveitar os nossos trabalhos, né, feitos com muito carinho, todos com trabalho voluntário, para o benefício de todos, né, é a nossa missão, a nossa visão, trabalhar para uma cultura de paz ativa entre os povos. Então, aqui encerramos a atividade de hoje. Nós indicamos vários livros aí da Seitonê, que podem ser adquiridos na livraria virtual, no endereço colocado na tela. Agradeço muito aos amigos que estiveram aqui conosco, né, nos favorecendo com a sua audiência. Damos um grande abraço a todos e fiquem aqui conosco nos programas às quintas-feiras da nossa Associação de Educadores da Seitonê do Brasil. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Continuando, então, nosso estudo sobre folclore. Foi maravilhoso hoje, não é? Esse assunto nós vamos continuar no próximo programa, tá bom? Agora, falando sobre a influência do folclore no nosso imaginário. Sobre uma ótica, então, na questão do ser humano. Né? O folclore tem uma influência sobre a nossa forma de ver e encarar os fatos da nossa vida. Você sabia disso? Né? Então, vamos descobrir participando também, né, no nosso próximo programa, quinta-feira que vem, às 20 horas. Tá ok? Convide seus amigos, compartilhe esse vídeo, curta, inscreva-se no canal se você ainda não está e venha com a gente nesse próximo estudo que eu tenho certeza que será extremamente importante. Muito obrigada, muito obrigada. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitonê do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitonê do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitonê do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seitonê são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seitonê espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor.
Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.